Hoje começamos o nosso estudo do livro de Apocalipse. Eu pretendo hoje estudar os 3 primeiros capítulos com vocês, ok? Isso aqui é a divisão de todo o livro, para que vocês possam entender o esqueleto do livro, ok? Capítulo 1, Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, a igreja. 4 e 5, tribunal de Cristo. 6 e 7, tribulação. Ai. Eu coloquei aqui de 8 a 16. A grande tribulação. A queda da meretriz, capítulo 17 e 18. A segunda vinda, capítulo 19. Milênio, capítulo 20. E 21 e 22 fala sobre a eternidade. É um livro que mais fala sobre o céu, o que é muito bom. Mas também fala muita coisa feia. Vamos lá. A Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Eu largo ele. Que isso aí? Alguém está sem Bíblia? Você tem um gosto porque você é cabeção. Eu trouxe a outra. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos lá. Alguém lê, por favor, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pode. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Só um minutinho. Então o livro de Apocalipse foi escrito por João. João, o discípulo João, tá? Que eram 12 apóstolos. Aquele apóstolo que era o mais chegado. A Bíblia diz que ele tinha tanta intimidade com Jesus a ponto de se deitar no peito de Jesus. Então ele era o mais chegado de todos os apóstolos. Por quê? Como é que aconteceu? Em que circunstância? Em que contexto João recebeu essa revelação? João foi exilado na ilha de Patmos por pregar o evangelho. A igreja nessa época aqui de João já estava sendo perseguida. Isso por volta entre 90 a 100 depois de Cristo. Então João estava sendo perseguido. Porque João, ele não morria. Porque os outros apóstolos foram mortos. Um de um jeito, outro de outro. Todos eles morreram pela causa de Cristo. João não morria. Eles jogavam João de despenhadeira abaixo, rolava. Chegava lá embaixo. Sabe o que João falava? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aí colocava João no caldeirão de água fervendo, mergulhava o homem lá dentro, levantava ele de novo. E ele, filhinhos, amai-vos uns aos outros. João é conhecido como apóstolo do amor. Então tentaram matar João de algumas formas e não conseguiram. Aí falaram, já que esse cara não morre, vamos levar ele como escravo para a ilha de Patmos. Acredita-se, estudos dizem que lá tinha uma pedreira, então para carregar pedra, né? João foi levado para lá. Por lá pelo menos não tem ninguém para ele pregar. O máximo que vai acontecer é ele pregar para os escravos. Então vamos levar ele para lá. E foi nessa ilha que João recebeu a revelação do Apocalipse. Ok? Versículo 4. Mas alguém continua, por favor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aí, por enquanto.
Aqui diz o versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Jesus fala lá em Mateus que quando ele viesse de novo aqui nessa terra, não era para acreditar que ele estava andando na terra. Ele viria sobre as nuvens e todo olho o veria. E aqui diz que as nações se lamentarão sobre ele. Como assim se lamentarão sobre ele? Vão pensar assim, meu Deus, eu tive a oportunidade e não aceitei. Esse era realmente o Filho do Deus vivo. E eu não servi. Eles vão se lamentar assim. Aqui diz, até quantos traspassaram. Quem matou Jesus de fato, de verdade, não está mais vivo, né, gente? Então, aqui está falando do povo judeu. Inclusive o povo judeu vai se lamentar. Gente, o Messias, o Filho de Deus vivo, já veio. E nós não cremos. Ok? Quando diz aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última, tá? Então, quer dizer, Jesus está falando assim, eu sou o A e o Z, o começo e o fim. Eu estou em tudo e em tudo. Ok? Agora uma descrição de Jesus glorificado. Mais alguém lê, por favor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós vemos aqui que quando João se voltou para ver quem estava falando com ele, ele viu um homem, aí descreve um homem, né, que ele viu, vestido de branco, cabelo alto como a neve e tal. E esse homem estava andando no meio de 7 candelabros. E ele tinha 7 estrelas na mão direita. O que são esses candelabros e o que são essas estrelas na mão direita dele? As estrelas são os anjos da igreja, 7 anjos da igreja, e os castiçais são as igrejas. Às vezes aqui a gente quer interpretar a Bíblia, uma coisa que já está interpretada, né? Ele falou aqui o que são. Os candelabros são as 7 igrejas e as estrelas são os anjos da igreja. Na verdade, é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é a autoridade espiritual daquele lugar. Gente, cuidado quando vocês tocarem no pastor, viu? Porque Deus tem ele na mão. Assim como Deus tem ele na mão para punir quando o pastor erra, Deus tem ele na mão para guardar ele também. Ok? Então é isso que a Bíblia está falando. Nós vamos estudar hoje sobre as 7 igrejas. 7 na Bíblia é um número infinito, é um número de perfeição. Então, na verdade, o livro de Apocalipse, aqui João diz que foi escrito para as 7 igrejas. Mas não foi só para essas 7 igrejas aqui. Foi escrito para toda a igreja de todos os tempos. Nós vamos entender por quê.
Isso aqui é profético. Deus não escolheu essas igrejas à toa. Deus não escolheu porque gostava demais delas. Nós vamos ver isso agora. Por exemplo, carta, eu vou falar antes da gente ler a carta, para que vocês entendam melhor o que está escrito, ok? Carta à igreja de Éfeso. Éfeso significa a preferida. Por que preferida? Fala da primeira igreja. A igreja do Pentecostes. A igreja lá do arrebatamento, né, de quando Jesus subiu. A igreja que ficou assim... A igreja de Atos, que ficou se reunindo nas casas, né, que as pessoas eram capazes de vender tudo que tinham, tudo. Não era um pouco, não. Elas vendiam tudo que tinham e davam para a igreja. Elas viviam para a igreja. Era uma paixão pelo povo de Deus e pelo reino. Então, essa primeira carta aqui é para essa primeira igreja. Vamos ler? Alguém lê, por favor, carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes em paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste da tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero anotar aqui todas as promessas, porque cada uma dessas igrejas tem uma promessa. Qual é a promessa da igreja de Éfeso? Ao vencedor o quê? A árvore da vida. Ao vencedor. Eles querem nos dar Éfeso. Árvore da vida. Lembra lá do Jardim do Éden? Quem não veio na primeira célula? Todo mundo quase, né? Lá no Jardim do Éden, Deus não havia plantado 2 árvores do jardim principais? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus falou assim, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão tocar. Não comam. E o que os abençoados da Eva e do Adão fizeram? Comeram. Foram expulsos do jardim. Foram expulsos do jardim porque Deus é mau? Não, foi pela misericórdia. Porque se eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois comessem da árvore da vida, eles seriam eternamente maus. Não haveria mais redenção para eles, nem para a raça humana. Porque o fruto da árvore da vida nos dá eternidade, nos faz ser seres eternos. Ninguém comeu ainda do fruto da árvore da vida. Esse fruto só vai comer o vencedor, lá no céu. Quem comer desse fruto será eterno. É isso que a Bíblia está falando. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ok? Nicolaítas. Quem são os nicolaítas? É um povo que pregava muito autoritarismo, autoridade sobre o povo. E eles incentivavam os cristãos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Falavam assim, o que tem? Não tem nada não. Né? Não faz mal não, tudo bem. É normal. Era isso que Jesus estava falando contra os nicolaítas. Ok? E aí logo depois veio a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Alguém sabe me dizer o que é mirra? É uma essência, né? Um perfume. Era a melhor essência que existia naquela época. As caras.
A mirra, ela exala o seu perfume quando você amassa ela. Não é verdade? Quanto mais você amassa, mais perfume ela exala. Não é verdade? Foi isso que aconteceu com a igreja a partir do ano 64, depois de Cristo. O abençoado Nero, imperador romano da época, não gostava dos cristãos e perseguia os cristãos. Baixou um decreto que era para extinguir essa raça da face da terra. O que ele fez? Mandou prender Paulo, conseguiu prender Paulo, mandou decapitar Paulo. E depois ele... Desculpa, gente, eu me perdi aqui. Aí Nero mandou prender Paulo e fez outra coisa que eu acho absurda. Roma, na época, tinha 14 bairros. Os cristãos moravam nas periferias, em aproximadamente 4 bairros. O que o próprio Nero fez? Mandou colocar fogo em Roma. Quem já estudou aqui que Nero colocou fogo em Roma? Só que ninguém sabe por quê, né? A história não fala por quê. Mas ele colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Falou que foram os cristãos que colocou fogo em Roma. E aí começou uma perseguição, porque, poxa, se os cristãos colocaram fogo em Roma, eles são loucos, merecem morrer mesmo. E aí começou a perseguição. Só que quanto mais se perseguia, mais os cristãos cresciam em número. Então, quanto mais gente morria, mais gente aparecia. Então, assim, ao ponto de o general de Nero chegar para Nero e falar assim: Nero, vamos parar de perseguir os cristãos, porque para cada cristão que a gente mata, aparece 3. Então vamos parar de perseguir eles, porque não adianta muito não. Então, essa igreja aqui durou até aproximadamente o ano 300, que foi até a igreja de Pérgamo. Pérgamo fala de mau casamento. Tá bom, vamos ler Esmirna, eu esqueci de ler Esmirna. Alguém, por favor, lê a carta à igreja de Esmirna? E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ok, tá vendo que aqui fala, olha, Jesus falou assim: olha, eu morri, mas eu ressuscitei. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, se você morrer pelo meu nome, pode ficar tranquilo, eu vou te ressuscitar também. Olha, você acha que você é pobre, mas você é rico. Olha, vocês serão perseguidos por 10 dias. Na verdade, eles sofreram 10 ataques fortes nesse período. Qual é a promessa para a igreja de Esmirna? Não vai passar pela segunda morte. Não sofrerá a segunda morte. Ok, aí vem a igreja de Pérgamo. Aí Nero perseguiu, matou um monte de gente, fez e acusou e tal. E aí, só que a igreja crescia. Quanto mais perseguida a igreja era, mais ela crescia. Ao ponto de metade do Império Romano ser cristão. E Constantino falou assim, que na época era imperador: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma aliança com esse povo. Eu vou baixar um decreto dizendo que agora todo o Império Romano vai ser cristão. E Constantino baixou esse decreto. Acabou a perseguição. Nesse decreto dizia que quem perseguisse um cristão, esse sim seria condenado. Então, o que deveria ser uma bênção para a igreja, na verdade, se tornou uma maldição. Porque as pessoas, para agradarem ao imperador, se tornaram cristãos. E com isso, muita gente que na verdade não conhecia a Deus, não temia a Deus, não queria nada com Deus, começou a entrar na igreja. Inclusive o próprio Constantino. Constantino, ele serviu ao Deus Sol até o fim da sua vida. O principal Deus da vida dele era o Deus Sol.
Por isso que Pérgamo significa mau casamento. Foi um casamento feito entre a igreja e o Estado. Aqui, nessa época aqui, começam a surgirem os templos. Até Pérgamo, a igreja não tinha templo, como se vê hoje, uma estrutura física. Onde a igreja se reunia? Nas casas, como dizem Atos. Então, por mais ou menos 400 anos, 300 a 400 anos, a igreja se reuniu em casas. Ok? Alguém, por favor, leia a carta à igreja a Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, o bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a promessa à igreja de Pérgamo é O maná escondido e a pedrinha branca. maná Um novo nome, né? e pedra branca. Um novo nome. Ok, logo depois veio a igreja de Tiatira. Significa queimar incenso. Quais foram as consequências dessa aliança de Constantino com a igreja? O presidente da igreja, o ministro da igreja, começou a ter muita força dentro do Estado. Porque a principal igreja cristã na época era de Roma, por estar perto do imperador. Né? O imperador estava ali e tal. Então, o líder da igreja de Roma se tornou muito próximo ao imperador. E começou a ter um relacionamento político. E debaixo do líder da igreja de Roma, começou a ter outros líderes em outras igrejas. Então, é como se o líder da igreja de Roma tivesse subido de posto, por estar próximo ao imperador. O que aconteceu? As outras igrejas começaram a chamar esse líder de papai, que na língua deles é papa. Surgiu o papado no ano de 606, foi quando foi oficializado no consenso que o líder da igreja de Roma era o papai das igrejas. Ok? O papado então não surgiu com Jesus e Pedro não, tá? Pedro não foi o primeiro papa. O primeiro papa começou aqui, ó, na igreja de Tiatira, ano 606 depois de Cristo. E aí veio também uma abençoada, a mãe de Constantino, que se chamava Irene. Irene, eu até acredito que as intenções dela eram boas. Irene foi a Jerusalém. Lá ela conseguiu um pedaço da cruz de Jesus, a cruz que Jesus foi crucificado. E ela trouxe um pedaço dessa cruz para Roma. E começou a idolatrar esse pedaço de cruz. Ia rezar, ajoelhava diante desse pedaço de cruz e rezava. Né? Enfim, colocou meio que um pedestal para essa cruz. Agora eu quero pensar uma coisa com vocês aqui. Se Jesus viesse nos dias de hoje, é muito provável que ele não seria crucificado. É provável que ele iria para a cadeira elétrica. Concordam comigo? Né? O que vocês acham da gente usar uma cadeira elétrica pendurada no pescoço? Ficaria legal, né? Gente, cruz não é e nunca foi símbolo do cristianismo. É símbolo de morte. Morte é maldição. Jesus assumiu a maldição no nosso lugar. Ok?
Não é o símbolo do cristianismo, da vida, é o símbolo da morte. Cadeira elétrica é símbolo de morte, não é símbolo de vida. Só que essa cruz passou a ser adorada. E todo mundo ia em Jerusalém pegar um pedacinho da cruz de Jesus. Você acha que a cruz de Jesus deu um pedacinho para todo mundo? Não, mas começaram a arrumar outras cruzes. E começaram a vender as cruzes por coisa. E aí começou a idolatria, o paganismo começou a entrar na igreja. Nessa fase aqui, que durou até o ano 1500. Foi um período muito grande. Foi Irene também quem declarou Maria santa. Foi ela. Então foi ela que disse que Maria intercede por nós diante de Deus. Porque na Bíblia não tem isso. Foi Irene que falou, tá? Não foi a Bíblia. Não foi Deus. Foi a Irene, mãe de Constantino. Então, a partir daí começa a idolatria a Maria, começam as orações repetidas, com pedrinha, começa toda aquela historinha da Igreja Católica que a gente conhece até hoje. Foi aqui, não foi aqui. Ninguém sabe. A Igreja meio que esconde essas historinhas, né? Pois é, se algum dia a gente tiver a oportunidade, a gente estuda mais aprofundadamente a história da Igreja, tá? Vamos ler lá, Igreja de Tiatira. Alguém lê, por favor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza... Pausa. Jezabel estava viva nessa época aqui? Não. Jezabel não viveu muitos e muitos e muitos anos antes de Cristo, lá na época do rei Moabe, Acabe. Lá na época do rei Acabe, lá mais ou menos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Era de Jezabel que Jesus estava falando aqui? Não, era de Irene. Só que eu não ia colocar Irene aqui, né? Porque, na verdade, esse livro foi escrito alguns anos antes. Foi escrito mais ou menos ano 100 depois de Cristo. E isso aconteceu no ano 600 depois de Cristo. Ok? Continua, então. Toleras essa mulher... Que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Só uma pausa. A Bíblia também trata imoralidade sexual, não só como imoralidade sexual, em si, sexo, homem, mulher, mulher, homem, né? Imoralidade sexual, a Bíblia fala também... É porque eu ia falar homem com homem, mulher com mulher, né? Toda imoralidade. Qualquer coisa que substitua Deus na sua vida é imoralidade sexual. Peraí, pastor, você está confundindo as bolas. Depois você leia lá o livro de Ezequiel 16, se eu não me engano, e o livro de Amós. Você vai ver que Deus trata a igreja é o que de Cristo? Noiva. Então, se essa igreja se relaciona com outro Deus que não é o verdadeiro Deus, ela está o quê? Traindo. Ela está se prostituindo. Entenderam? A Bíblia diz que tudo no mundo espiritual, tudo que acontece no mundo natural, tem uma tipologia do mundo espiritual. Traição carnal simboliza alguma coisa no mundo espiritual. Ok? Você pode adulterar e trair Deus. Às vezes você não está transando com ninguém, você não está tendo imoralidade sexual. Mas você está adulterando. Traindo a Deus. Ok? Continua, por favor. 22. Eis que aprou-se de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a promessa à igreja de Tiatira? Autoridade sobre as nações. Autoridade sobre nações. Ok, logo depois veio a igreja de Sardes, que significa retirado para fora, ou resto, resquício, que começa mais ou menos por volta do ano 1500, quando Martinho Lutero fixa na porta da igreja as 92 teses contra o que era pregado na igreja católica. Por que Martinho Lutero fez isso? Porque teve um abençoado, que eu esqueci o nome dele agora, que saiu pregando nas igrejas da época que quem desse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro estaria comprando um pedacinho do céu. Comprando perdão. Quanto mais dinheiro a pessoa desse, melhor era o terreno no céu. E se você desse uma quantia lá, que eu não lembro, não sei, na época era muito dinheiro, se o seu parente tinha morrido, aí você dava muito dinheiro, aí essa pessoa, se estivesse no inferno, ia pro céu. E aí Lutero achou aquilo um absurdo, porque a Bíblia não diz nada disso. E aí ele pregou as 92 teses na porta da igreja. O que fizeram com Lutero? Ele foi retirado para fora. Por isso, a igreja de Sardes. Alguém leia, por favor, a carta da igreja de Sardes? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual era a promessa da igreja de Sardes? Vestes brancas. Ok. A partir daí surge então, isso no século XVI, né? Século XVI. A igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as únicas igrejas que Deus não faz ameaça a elas. Que Deus não fala assim, olha, cuidado com isso. Por quê? Na igreja de Filadélfia, que é mais século XVIII, XVII, XVIII, é a fase da igreja que mais acontece avivamento. É a parte da igreja que mais ocorre avivamento. E de toda a história da igreja, por exemplo, quem já ouviu falar em John Wesley? John Wesley. John Wesley saía pregando o evangelho, ele e os irmãos dele pregavam o evangelho e muita gente se converteu. Muita gente conheceu a Cristo. Houve pregações nessa fase também. Quem já ouviu falar do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado? Quem já ouviu falar dessa pregação? Não, né? Quando a história diz que quando essas pessoas, quando esse pregador foi pregar, as pessoas agarravam no chão e seguravam na cadeira com medo de ser arrastada para o inferno. Com medo do inferno. Tamanho avivamento. Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa?
Foi quando surgiu o movimento de Pentecostes, né? Foi quando se descobriu que as pessoas ainda poderiam falar em línguas, língua dos anjos. Foi quando as pessoas começaram a ser curadas e maravilhas começaram a acontecer na igreja. Começou esse avivamento na Rua Azusa. Então, o mundo foi tomado por evangelistas. Os Estados Unidos tinham muitos evangelistas. O Brasil foi cheio de evangelistas nessa fase, século 17 e 18. Leiam, por favor, sobre a carta da igreja de Filadélfia para vocês verem como Deus amava essa igreja. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Vem em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Se Deus está falando isso, quer dizer que alguém pode tomar a sua coroa? O que é coroa na Bíblia? Galardão, recompensa, reconhecimento. Então, cuida do que você tem, para que ninguém tome o teu espírito. Ok? Qual é? Ao vencedor da igreja de Filadélfia, ele tem o quê? Coluna no santuário. Coluna no santuário. E gravarei também sobre ela o nome do meu Deus. Só coluna no santuário. Ok? Depois veio a última igreja, que é a igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que é a igreja de Laodiceia, que significa o governo do povo. Gente, nunca se viu tanta igreja que promove bênção para os fiéis, não é verdade? Igreja da bênção do não sei o quê. Vem aqui e você vai ficar rico. Faz a campanha de não sei o quê e você vai ser abençoado. Vem fazer a campanha não sei das quantas que você vai casar. Não é assim que as igrejas funcionam? Ninguém fala assim, olha, vem cá para você ajudar os pobres. Vem cá para você morrer pela causa de Cristo. Vem cá para você se tornar um missionário. Ninguém fala isso. Porque se você falar, as pessoas não vão para a igreja, não é verdade? Com licença. Então, é a igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja de Laodiceia. É o homem quem governa, não é Deus. Afinal de contas, o homem sabe mais do que Deus, não é verdade? Os pastores pregam o que os povos querem ouvir, não é verdade? Porque senão o povo vai embora da igreja, não é? Pois é. Só que não é isso que Deus quer, não. Vamos ler a última carta. A carta da igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreveu: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, nem dera fora frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te da minha boca, como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha de tu nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veias. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois celoso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo.
A quem vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Essa carta eu acho que de todas é a mais dura, né? E aí Deus fala assim no versículo 13: conheço as suas obras, e eis que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu irmão, se você decidiu servir a Deus, serve a Deus de verdade. Serve direito. Serve direito. Caso contrário, seja frio então. Para de servir a Deus, para de fazer de conta que você serve a Deus. E vai para o mundo. É mais bonito. Não suja menos o nome da igreja, né? Porque hoje em dia as pessoas parecem que estão na igreja porque está na moda. Ah, eu sou crente. Eu sirvo a Deus porque está na moda. É bonito ser crente hoje em dia. Então, mas gente, imagina Deus. Como é que Deus não fica nessa? Ah, eu sirvo a Deus. Mas aí sai da igreja do culto no sábado e vai para boate, beber com os amigos. Eu sirvo a Deus, mas eu minto, o que tem? Né? Todo mundo mente, é normal? Eu sirvo a Deus, mas de vez em quando, sei lá, o que tem, né? Sair por aí e transar com alguém. Normal, não é verdade? Então, decida-se por Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Sou eu quem estou falando isso? Interessante que muitos pregadores pregam esse versículo 20, eis que estou à porta e bato. Prega para quem não é crente. E Jesus está falando aqui para a igreja, é para quem é crente. É para quem é crente. Porque na verdade, muita gente que frequenta a igreja hoje em dia, que acha que está salvo, vai para o céu, que bonitinho, não vai. Não vai. Está enganando a si mesmo. Só a si mesmo, né? Porque a Deus não engana. E aí esse versículo aí, como o Elton falou, não é para quem não conhece a Deus não, gente. É para quem está dentro das igrejas. E é para quem está dentro das igrejas que Deus está lá assim, deixa eu mudar a sua vida. Vem me conhecer de verdade. Vamos relacionar, vamos, né? Ler a Bíblia, vem orar, vem ter um tempo comigo. E Deus está lá assim, E a pessoa abre o coração. Não, já estou salvo. É um autoconhecimento. Estou salvo, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor. E aí, é o que diz no versículo 5 aqui. Você diz, eu estou rico. Adquiri riquezas, não preciso de mais nada. Aí Deus fala assim, olha, você nem sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Minha proposta com esse estudo, eu sei que eu estou pregando que muita gente não queria ouvir. Mas minha proposta com esse estudo é nós realmente levarmos uma vida cristã. Uma vida que realmente agrada a Deus. Não uma vida de faz de conta, uma vida de bonitinho, de gracinha. Bonitinho. Amém? Qual é a promessa para a igreja de Laodiceia? Sentar no trono com Deus. Sentar-se no trono. Agora, só para nós terminarmos aqui. Já estou fechando. Todas essas promessas aqui não são só para essas igrejas. São para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Então, essas promessas aqui são para você e para mim. Mas o que a Bíblia disse antes de cada promessa dessa? Para quem que seriam essas promessas? O vencedor. Então, se tem vencedor, vai ter um? Como é que você vence uma coisa se você não entrou na briga? Se você venceu, meu irmão, é porque você brigou com o diabo. É porque você venceu o diabo. É porque você venceu sua carne. E é porque você jogou lá. Não é porque você vem na igreja de vez em quando. Não é porque você lê a Bíblia o dia que dá certo. Que não. Isso não é vencer. Isso não é vencer nada.
Vencer implica em lutar. Concordam comigo? Sim. Se alguém vence alguma coisa é porque lutou. Concordam? Isso aqui não é para qualquer pessoa. Isso é para o vencedor. Ou seja, existem pessoas que serão salvas, mas não terão direito a essas promessas aqui. Nossa, pastor, que loucura é essa? Gente, no céu vai ter graduações. Isso aqui é para quem vencer, é para nata, é pro top. Potência, né? Isso aqui é para quem tá lá em cima. Não é para quem saiu e chegou no céu assim meio de, ufa, passei. Não, esse não é desse aqui. E sabe quanto tempo você tem para conseguir vencer isso aqui? De toda uma eternidade? No máximo mais uns... Quem ainda tem muito para viver aqui deve ter uns 60 anos. 131. Você quer chegar aos 131? Se for com a saúde de fé, eu quero. Precisar usar a prova direto. Com fralda ou sem fralda? Ok, gente, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Espero que Deus tenha falado com você. Amém? Só para tirar uma dúvida assim. Então, tudo isso foi escrito antes de tudo isso daí acontecer. Tudo isso foi escrito nessa parte. Bem antes. Foi. Aliás, a grande maioria do livro de Apocalipse foi escrito bem antes de acontecer. A maioria das coisas não aconteceu ainda. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar.